Este novo anúncio de Donald Trump para a pausa das tarifas em 10% por 90 dias já mexeu muito com os mercados, como a gente estava falando, com o Fernando Nakagawa. E dá para a gente trazer mais informações neste novo capítulo da Guerra Comercial com ela, Priscila Yazbek, que está ali direto de Nova York. Se estamos falando de mercado financeiro, é lá em Nova York que as coisas acontecem com muito mais calor. Os mercados subiram, mas ainda não corrigiram as perdas. Em quanto tempo isso deve acontecer? Priscila Yazbek vai ganhar alguns $1 milhão se tiver essa resposta na ponta da língua. Boa tarde. Ainda bem que você falou isso, Yuri, porque eu não me arrisco a prever o comportamento do mercado ao vivo aqui, nem que vocês me paguem. Então, boa tarde, Yuri, Débora, todos que nos acompanham. O que a gente já pode fazer, que aí não é grande dificuldade, é falar como que está se comportando o mercado, o que já aconteceu até o momento. Então, vocês estavam conversando com o Naka, com a Mari, falando sobre a repercussão desse momento. Olha só, o Nasdaq, que é o índice das ações tecnológicas, sobe agora 11%, mas ainda acumula uma queda de 12,77% no ano e de 0,17% em 5 dias. Portanto, ainda não apagou as perdas que aconteceram depois que Donald Trump anunciou a sua política tarifária. O S&P 500 tem uma alta de mais de 8% neste momento, mas também acumula uma queda de 7,74%. O S&P, que reúne as maiores empresas da Bolsa Americana, e tem uma queda ainda de 1,43% em 5 dias, portanto ainda não apagou também as perdas desses últimos dias por causa da política tarifária. E o Dow Jones também, que tem uma alta agora de pouco mais de 8%, também com uma queda de 4,57% no ano e de 1,29% nos últimos 5 dias, portanto também ainda não apagou as perdas dos últimos dias, lembrando que foi coisa de 10 trilhões de dólares que foram perdidos em cerca de 3 dias. E, inclusive, outro ativo também que a gente pode observar para falar sobre esse momento de reviravolta com essa pausa de 90 dias para as tarifas recíprocas anunciada agora há pouco por Donald Trump é o preço do petróleo, que subiu acima dos $61 por barril, apagando as perdas anteriores depois do anúncio da pausa. Lembrando que o barril do petróleo chegou a oscilar de $55 a $72. O petróleo, ele traz muito claramente qual que é a expectativa dos agentes financeiros, porque ele mostra se vai existir demanda por energia ou não, ou seja, se os agentes financeiros acreditam que a economia vai girar com velocidade ou não. Portanto, é algo que chama muita atenção. E aí tem uma outra informação também que eu queria trazer aqui para a nossa roda de discussão desse Breaking News, que é o fato de que um assunto importante desse anúncio que acabou de ser feito por Donald Trump, também depois foi endossado pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, é essa rodada de negociações que os Estados Unidos abrem. Então eles colocam essa pausa de 90 dias, deixando apenas a tarifa básica de 10%, trazendo essa tarifa de 125% sobre a China, mas falam sobre a possibilidade de negociação com os países e falam que cerca de 75 países chegaram a pedir conversa ou reuniões com os Estados Unidos. Mas o Político, por exemplo, que é um site que traz muitos bastidores dessa política internacional, diz que alguns países tentaram falar com os Estados Unidos e estão aguardando no telefone. Então, para além de toda essa negociação que é extremamente complexa, tem essa dificuldade dos países de conseguir chegar ao governo americano para fazer esse tipo de discussão. Então, muitos tributaristas, por exemplo, falam que além dessas negociações todas que acontecem e dessa complexidade, dessa guerra comercial que é travada pelos Estados Unidos, um outro complicador também é como fazer com que essas tarifas entrem em vigor. Então há uma incerteza enorme. A Débora estava até falando com o Naka sobre essa incerteza em relação aos empresários, né? Tem 2 pontos que são cruciais sobre essa tática de Donald Trump de tentar reindustrializar a indústria nacional. Um ponto é o timing, né? O quanto que a indústria nacional demoraria para conseguir absorver essa demanda extra que não vai existir porque Donald Trump está tornando tudo muito mais caro aqui nos Estados Unidos. Esse é um ponto, economistas dizem que demoraria cerca de décadas, ou década pelo menos, para a indústria nacional conseguir suprir essa demanda adicional. E um outro ponto é convencer os empresários, no meio de tanta incerteza, a fazer esses investimentos. E aí vários empresários já estão falando que as perspectivas continuam muito incertas. A Delta hoje falou que não dá para fazer previsões, então tudo isso traz uma incerteza muito grande. Por hora,
o cenário é de uma pausa, mas a gente sabe que Donald Trump também é muito imprevisível, então é possível que o mercado tenha essa alta agora, mostrando um certo alívio sobre essa política tarifária, mas depois, conforme as notícias vão sendo digeridas, o mercado cai na realidade de que ainda há uma taxa de 125% sobre a China e há uma pausa, mas não uma retirada dessas tarifas. Excelente, obrigada Priscila Yazbek pelas informações.